Olá, pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, né? Aqui nosso bate-papo e hoje eu trouxe um ilustre convidado, o professor Manuel Monteiro, que ele é sócio da Viseu Advogados, né? Somos amigos há bastante tempo, já trabalhamos juntos, né? Em dois escritórios. E é uma pessoa que eu confio porque tem um grande conhecimento em direito societário. Por que que eu convidei o professor Manuel para estar aqui conosco? Para a gente falar da questão do TCMD, né, dessa postura da fiscalização estadual, né, de alguns estados, principalmente aqui de São Paulo, de autuar as empresas que fazem o pagamento dessa distribuição desproporcional, equiparando esse valor, esse pagamento, a como se fosse uma doação, né? Qual que é o entendimento da fiscalização? Se não houver razão negocial justificando esse pagamento, eles autuam, enquadrando isso como doação e cobrando, exigindo multa e juros, né? E a gente tem visto muitos debates em relação a essa matéria e mais o pessoal da área tributária que tem comentado sobre essa questão, né? Que tem aquela discussão que a lei não prevê a exigência de razão negocial, portanto, não poderia o fisco querer exigir, né? Já o fisco defendeu isso através de uma solução de consulta e essa discussão na esfera administrativa, né? A gente sabe que acaba não sendo favorável ao contribuinte, ele acaba sendo autuado, ele perde na esfera administrativa e vai para a esfera judicial. E hoje a gente tem, né? Eu tenho conhecimento de 5 julgados, né? Referentes a essa matéria, 3 favoráveis, que são 2 do TJ de Santa Catarina, um do TJ do Paraná e 2 desfavoráveis, que são aqui do estado de São Paulo. Então eu queria ouvir o comentário do Manuel, porque de uma visão societária, qual que é o ponto que eu gostaria de discutir com ele, né? É a questão da reunião de cotista ou assembleia que aprova o pagamento da distribuição de lucros, né, desproporcionais. Qual que é a competência, né, se ela é soberana, se isso pode ser entendido como uma doação, uma liberalidade por parte da empresa, né? Porque quem acaba pagando o dividendo ou o lucro é a empresa, não é um sócio acionista, né? Que eu estaria transferindo para outro, mas seria uma empresa e isso é aprovado através de uma assembleia de um órgão colegiado. Outro ponto que eu queria ver com ele também com o Manuel é em relação à questão, né? Dessas planejamentos sucessórios, né, que as empresas fazem, né? Ou seja, constituo uma holding patrimonial, aí o fundador doa as cotas com cláusulas de fruto para os filhos e chega lá na frente, ele de repente, para poder distribuir, né, os valores, já que ele tem um usufruto, ele acaba abrindo mão desse usufruto e distribui para os filhos e faz a distribuição desproporcional do lucro para os filhos, se isso também, é, qual que é o entendimento dele em relação a essa questão, né? Então, Manuel, seja bem-vindo e eu queria ouvir só seus comentários em relação a isso do ponto de vista societário. Então, boa noite, caro amigo e professor Pedro. É um prazer estar aqui e poder discutir consigo a questão dessa ideia insana do fisco de tentar considerar a distribuição desproporcional de lucro como sendo uma matéria que exige, que daria margem para a cobrança do ITCMD. É importante lembrarmos que a possibilidade de distribuição desproporcional de lucros, que é uma possibilidade para as sociedades limitadas, não foi criado pelo Código Civil atual, que é de 2002, mas já havia a possibilidade de realizar-se distribuição desproporcional de lucros nas sociedades limitadas, já na época do Decreto-Lei 3.708, que é de 1919. Ou seja, desde aquela época, a doutrina e grande parte da jurisprudência entendia que, devido à sua natureza contratual, as sociedades limitadas, os sócios tinham liberdade de deliberar, através do contrato social, com base no contrato social, a distribuição desproporcional de lucro. Eh, então, embora o decreto de 19 não tivesse uma previsão expressa, como tem o Código Civil atual,
A doutrina sempre entendeu, e a jurisprudência, que devido à natureza é, do contrato social, de ser contratualista, as regras que regem a sociedade limitada, os sócios teriam a liberdade, no contrato social, estabelecer como o lucro seria distribuído. E, estando previsto no contrato social a possibilidade de uma distribuição desproporcional de lucro, essa possibilidade seria válida. Qual a condição para que isso ocorresse? Essencialmente, a unanimidade dos sócios, porque é claro que essa possibilidade de distribuição desproporcional de lucro não poderia prejudicar o direito dos minoritários. Então, desde que a deliberação, portanto, a ata de reunião, hoje assembleia de reunião de sócios, conte com a presença de todos os sócios, não há que se falar em prejuízo, porque basicamente é uma deliberação, como você mencionou, na qual os sócios autorizam a sociedade a pegar aquela parcela do lucro, e, em vez de distribuir na proporção da participação de cada um, distribuir desproporcionalmente. Isso é muito comum em todas as sociedades regulamentadas. Eu vi recentemente, inclusive, uma adesão do CARF justamente nessa direção, ou seja, que nas sociedades de prestação de serviço, principalmente de profissão regulamentada, na qual, portanto, os sócios desempenham tarefas que visam promover a atividade da empresa, não haveria que se questionar a questão da distribuição desproporcional. Era natural que houvesse distribuição desproporcional, porque essa distribuição estaria diretamente vinculada à contribuição econômica de cada sócio à atividade da empresa. Tá? Então, dentro dessa interpretação, nós podemos dizer que as sociedades de profissão regulamentada e a sociedade de prestação de serviço, na qual os sócios participam ativamente da atividade da empresa, estariam em princípio, não digo fora, porque provavelmente o fisco estadual vai autuar todas as sociedades, né? Mas elas poderiam ter boas chances de êxito numa defesa administrativa, exatamente porque, com base no argumento de que a distribuição de proporcional foi motivada, justificada pela contribuição econômica desproporcional realizada por cada sócio. É, o problema seria, de fato, na situação envolvendo as sociedades, vamos dizer assim, patrimoniais, onde Perfeito. os sócios são pessoas jurídicas, por exemplo, a empresa não tem atividade econômica efetiva e se houver uma grande diferença de valores nessa distribuição de lucros. Entretanto, mesmo nessas situações, eu acho que vale a pena lembrar a todos o seguinte: a lei das sociedades anônimas prevê, embora as sociedades anônimas devem observar o princípio da proporcionalidade na hora de pagamento de dividendos, o artigo 17 permite a criação de ações com dividendos fixos ou mínimos. Então, nós temos uma situação na qual, numa sociedade anônima, eu posso ser acionista e ser titular de ações que têm direito a dividendos superiores aos dividendos dos demais acionistas. Perfeito. Tudo o que eu fiz
para ter esse direito foi adquirir aquela ação. Eu não tive nenhum envolvimento na atividade da empresa. Ora, economicamente falando, nós temos, na realidade, uma distribuição desproporcional de lucros numa sociedade anônima. E, como eu disse, tudo que eu tive que fazer para ter esse direito foi adquirir aquela ação. Eu não tive que ter nenhuma ingerência na atividade da empresa. Então, se até na sociedade anônima existe essa possibilidade dos acionistas deliberarem uma distribuição diferenciada, por que não nas sociedades limitadas? As quais, inclusive, exceto pela exigência de constar essa possibilidade expressamente no contrato social, desde 1919 nunca se exigiu a justificação. Obviamente, os sócios, estando todos eles de acordo, tinham liberdade de deliberar o que fazer com o lucro da sociedade, seja reinvesti-lo, seja criar reservas, ou então distribuí-lo, e distribuí-lo da forma que entendam melhor. Eu acho que hoje, infelizmente, é, as- devido a esse posicionamento do fisco estadual e como medida de proteção, as sociedades precisam rever os seus contratos sociais, precisam adotar a prática de formalizar as distribuições de lucros através de atas ou Ok, assembleias, coisas que coisa prática essa que é muito pouco observada. E nessa ata ele terá que sim apresentar uma justificativa nas hipóteses de distribuição desproporcional, né? Independente de ser uma sociedade, independente de ser pessoas físicas. Eu acho, meu entendimento é que a simples afirmação de que a distribuição desproporcional está sendo realizada como forma de premiação pela contribuição econômica realizada, ou pela contribuição de trabalho realizado por trazer novos negócios, ou por trazer novas atividades, ou por abrir novos mercados. São, na verdade, inúmeras justificativas que podem ser utilizadas de cunho econômico para justificar porque um acionista está sendo beneficiado em relação a outros, quando na realidade é uma decisão de cunho econômico. Nenhum acionista vai abrir mão de dividendos se não houver uma razão para isso, né? perfeito. Então, essa seria a posição, vamos dizer, das sociedades limitadas patrimoniais. Nós conversamos um pouco sobre a situação do acionista, o sócio, na verdade, sócio usufrutuário, né? Isso, Aonde a sociedade é constituída, bens são conferidos, dinheiro é conferido para investimentos, participações societárias até são conferidas para essa sociedade, e posteriormente os fundadores da sociedade doam com reserva de usufruto essas suas cotas para os seus herdeiros. E esse usufruto, ele se divide em usufruto de natureza econômica e um usufruto de natureza política, ou seja, o usufrutuário, ele tanto mantém os direitos de políticos, de exercício de direito de voto na sociedade, como também de receber o eventual distribuição de lucro, o retorno de diminuição de capital que a sociedade realiza.
Nesse cenário, é, poderia o acionista, o usufrutuário, abrir mão em prol do proprietário, que seria o acionista que recebeu as ações em doação? Entendo eu que sim, porque na realidade ele é acionista. Desculpe, ele é sócio da sociedade, ele detém Perfeito. cotas. Entretanto, nessa situação, há o sócio que detém o usufruto das cotas está abrindo mão do benefício que esse usufruto lhe concede para conceder uma recompensa econômica para um acionista, um sócio, que não possui esse usufruto. Se esse herdeiro não possui nenhuma cota própria, que há há situações, por exemplo, aonde o herdeiro, além de ter a nua propriedade em algumas cotas, é titular de cotas inteiras. Isso. São duas situações diferentes. Então, se eu sou titular de cotas inteiras, por exemplo, e eu usufruto, por exemplo, abarca 60% do capital, e os outros 40% pertencem aos herdeiros, e os herdeiros, pessoas físicas, trabalham na empresa, eu entendo que a defesa, do ponto de vista de contribuição econômica, pode sim ser utilizado, faz sentido. Pode ser, inclusive, que o usufrutuário nem trabalhe na empresa, mas Sim. a administração da empresa já passou para os herdeiros. Ele apenas retém eventual direito de receber dividendos ou lucros. Então, nesse caso, me parece que a participação direta desses sócios, titular de parte do capital social, ainda que recebam uma distribuição de lucros em valor proporcionalmente superior, é justificada, sim, né? A situação se torna mais complicada se o sócio não é administrador da sociedade e não possui cotas que não sejam apenas aquelas cotas das quais ele possui a nova propriedade. Perfeito. Aí, nesse caso, eu acho que é muito difícil escapar da ideia do fisco de que, na realidade, se estamos falando de uma doação, Perfeito. né? A não ser que a pessoa consiga comprovar a razão econômica, né, Manuel? Por exemplo, eu ajudei a trazer um negócio, eu trouxe um cliente, por força disso eu estou sendo compensado por isso, né? Eu acho que daí, nesse caso, acho que ajudaria, né? Exatamente, exatamente. Nesse caso, se houvesse uma razão que pudesse ser espelhada na ata de aprovação de contas, o que delibera a distribuição, então sim, eu entendo que poderia ser defendido. Porque a questão é que talvez, principalmente, Pedro, se a distribuição não for muito unilateral, né? Hum, Por perfeito. exemplo, eu tenho 30% do capital, mas recebo 50% do lucro. Então tem aqui um pequeno, tem um gap, eu tenho uma vantagem. Entretanto, essa vantagem não é total, né? O lucro não veio 100% para mim. Eu recebi um percentual superior à minha participação, mas não é um percentual excessivo. Se existe uma justificativa econômica, qualquer que seja, eu acho muito difícil, o senhor é que é tributarista aí, mas eu acho difícil o fisco entrar no mérito da discussão. Ah, não, 20 é muito, tinha que ser 10 ou tinha que ser 5. Sua contribuição não é. Não sei, aí já é uma discussão bastante complicada.
e subjetiva, né? E vai depender do caso a caso, né? A gente pode Tá? pegar um fiscal que seja um pouco mais chato e vai no detalhe, possa questionar, e outros que acabam nem entrando nisso, né? Então, é É. bastante, é importante você ter levantado esse ponto, né? Eu acho que além de talvez uma revisão do contrato social, verificar a situação da empresa, talvez nomear os herdeiros como administradores, existem algumas medidas que podem ser tomadas para procurar criar, obviamente antes do fato, criar alguma base para, na hipótese de haver um questionamento, você ter elementos de defesa. Sem dúvida, a realização, formalização de atas de reunião ou de assembleias para formalizar a distribuição de dividendo é muito importante, porque tanto eu quanto você conhecemos diversas empresas de natureza patrimonial, onde são feitas as distribuições sem haver nenhuma deliberação. Perfeito. Inclusive, eu vi ontem, né, publicaram, né, uma decisão do CARF que foi nessa linha, ou seja, foi feita a dispersão proporcional e como não havia esses requisitos, né, ou seja, não houve, né, observância, só tinha uma previsão no contrato social, mas não tinha uma reunião de sócios, uma ata deliberando sobre isso, aprovando. Então, no caso, nesse caso, o CARF entendeu que o contribuinte não cumpriu os requisitos e não aceitou essa distribuição desproporcional, né? E acho que é um ponto, né, que a gente tem que pensar, né, mano? Por exemplo, você tem a situação, pessoas que foram autuadas, pessoas que não foram atuadas, o que fazer daqui para frente, né? Então, assim, eu acho que são três situações que a gente tem que pensar, né? O que que você recomendaria nessas três situações? Fazer um levantamento nos últimos 5 anos das distribuições de lucro realizadas, verificar se foram proporcionais ou desproporcionais e realizar atas para registrar cada uma dessas distribuições. Aí vamos ver qual é a frequência, às vezes fazer pelo menos uma vez por ano, fazer a ata não só de aprovação de contas, mas para ratificar a distribuição desproporcional de lucros. E apresentando, como eu disse, a justificativa. Qual a justificativa? Temos que examinar o caso a caso. Se é uma Perfeito. sociedade de serviços, se é patrimonial, só são pessoas físicas, são pessoas jurídicas, se eles são administradores, não são administradores. Qual é o tipo de atividade que a empresa realizou durante o período? Porque, obviamente, se ela possui lucros, é porque ela teve uma atividade econômica. Qual atividade econômica é essa? Como nós podemos vincular a atividade econômica à participação do sócio que foi beneficiado? Esse trabalho, obviamente, precisa ser feito previamente, antes de você ser autuado. Porque, ainda que nós façamos esse arquivamento agora de atos ocorridos no passado, pelo menos esses documentos já existem. Perfeito. Isso até Disso, é um ponto que eu queria discutir com você, né? Porque a data, né? Ou seja, o ideal seria fazer na data adequada, no final de cada ano ou abril de cada ano. Mas se você não fizer agora, por exemplo, né? Isso não é um pecado, né? não, porque não, absolutamente não. O efeito prático, o efeito perante terceiros, portanto, perante o fisco, de atas que, ainda que antedatadas, portanto, refletem a situação anterior, elas são levadas a arquivamento agora, elas passam a valer perante terceiros a partir da data de arquivamento. Mesmo assim, é possível reconstituir um histórico desses fatos de natureza econômica. Então, examinar, porque são situações diferentes que nós temos. Por exemplo, você pode ter uma empresa de prestação de serviço que faz distribuição de lucros mensal. Então, você precisaria verificar, aí faz sentido talvez fazer anual.
na aprovação de contas e formalizar a distribuição de lucro realizada durante o ano. Ou você pode ter uma outra situação, por exemplo, de uma empresa patrimonial que teve um resultado relevante por causa da venda de um imóvel e faz uma distribuição de lucro. E aí você faz uma ata específica para aquela distribuição de para lucro. aquela situação, né? Perfeito. O importante é entender o que se passou com a sociedade no sentido de distribuição de lucro nos últimos 5 anos, verificar se foi proporcional ou desproporcional, e sendo desproporcional, pelo menos realizar uma ata por ano. Eu teria o cuidado de realizar para cada ano a aprovação de contas, que pode ser feito, obviamente, ainda que retroativamente, fazer a aprovação de contas, a confirmar os termos da distribuição de lucros e registrar na junta. Situação essa que inclusive não deve ser postergada pelo risco de falecimento de um sócio. Perfeito. Se um sócio vem a falecer e você agora precisa de documentos societários que deveriam refletir a participação de todos os sócios, isso é impossível. E hoje é mais fácil, não, Ana, porque assim, como a gente tem as coisas todas de maneira digital, então a assinatura pode ser feita de maneira digital, então a tecnologia facilita, né, fazer esse tipo de documento, mas é que a gente percebe, né, o pessoal não faz por preguiça, porque acha que dá trabalho, né, ou, né, esquece mesmo, né, simplesmente É, faz um Pix, uma transferência bancária e esquece de formalizar esse tipo de coisa, né? a experiência com limitadas que não sejam empresas estrangeiras, as empresas estrangeiras se preocupam em formalizar e precisam formalizar para fins de remessa de lucros, mas, exceto essas, todas aquelas que têm sócios nacionais, é muito raro encontrar empresas limitadas que tenham como hábito realizar a aprovação de contas, formalizar e, portanto, no momento que você aprova as contas, exatamente como SA, nos 3 primeiros meses do ano, você tem a chance de deliberar sobre a destinação do lucro. É. E aí, se houve pagamento do lucro no exercício anterior, você formaliza quanto foi distribuído, por que foi distribuído da forma que foi distribuído. São medidas importantes a serem tomadas. Não, E como perfeito. isso, sendo tudo digital, obviamente é muito mais, não tem motivo de não fazer isso. Não, perfeito. E eu acho que assim, o que que a gente pode até é, não concluir, né? Pensar, né, mano? Você tem a questão. Não existe uma base legal para exigência dessa justificativa, mas a melhor coisa é, para evitar, né, autuações, como você falou, questionamentos, se você conseguir ter a razão negocial justificativa econômica, é melhor, né? E aí tem Claro. que estudar caso a caso, né, o que fazer, né? Porque às vezes o pessoal tem essa dificuldade. Qual a justificativa que eu vou ter para isso? Quais são os documentos que eu preciso para formalizar? Não é simplesmente também alegar, né? Teria que ter alguma coisa para fazer, dar o suporte para por isso, por exemplo, um contrato de compra e venda, né? Exato, mas Demonstrando, né? essa verificação vai depender da realidade de cada sociedade, né? Sim, sim, sim. Mas eu lembraria, né, um elemento importante. Antes mesmo do questionamento do fisco, por causa da distribuição desproporcional, eu lembraria, e tive um caso em que realmente houve uma distribuição desproporcional, provavelmente foi acordada entre os sócios. Houve o falecimento de um sócio e os herdeiros desse sócio questionaram a distribuição desproporcional Hum, e ganharam, porque não havia documento justificando por que houve a distribuição desproporcional. perfeito. Então Então, não é só um problema fiscal, né? É um problema também não, societário, não, né? é um problema Pode crer. societário, Entendi. exatamente.
Então, e lembrando, né, que a aprovação das contas sem ressalvas fecha a porta para posterior questionamento da administração. Então, Perfeito, os sócios, tendo votado e aprovado as contas sem ressalva, não ficam numa situação muito difícil, a não ser fraude, ficam numa situação muito difícil de questionar atos passados da administração. Então, para aqueles sócios que também participam da administração, é extremamente interessante contar com a aprovação no de contas. porque dá um conforto, dá uma segurança, né, para eles, né? Exatamente. Perfeito. Para evitar discussão, não só com o sócio, mas com os herdeiros do sócio, porque você pode ter uma relação muito boa com o seu sócio e de repente acontece um imprevisto e de repente você tem que lidar com os herdeiros do sócio. E aí Perfeito. essa relação pode não ser tão boa. Não, e que a gente vê, né, mano? Por exemplo, a gente somos contratados para fazer um planejamento sucessório. Aí faz todo o trabalho, elaboração, implementação, só que não é só isso, né? Tem que fazer a manutenção disso aí, né? Ou seja, Exato. aí a pessoa deixa na mão do contador, porque quer economizar com o advogado, não quer gastar, né? E aí isso acaba gerando esse tipo de problema, porque a pessoa esquece de fazer ou faz mal feito, né? Porque pega um modelinho da internet para poder fazer a coisa e acaba fazendo a coisa muito mal feita, né? É muito comum, talvez pela sua facilidade, a limitada, principalmente pela sua facilidade, porque é uma sociedade de natureza contratual. Então é muito fácil esquecer de tomar os cuidados necessários que toda sociedade deve tomar. Seja aprovação de contas, seja a abertura de filial, seja mudança de objeto, seja aumento ou redução de capital. Tem várias deliberações que deveriam ser conduzidas com mais zelo e, como você disse, muitas vezes são esquecidas e a pessoa só vai se lembrar quando acontece algum problema. Ou quando recebe a notificação do Ou fiscal. quando recebe notificação do fisco. E é uma preocupação, né? Inclusive, com relação ao ITCMD, houve uma enxurrada de notificações Sim. de ITCMD que eu até acho que foi um problema sistêmico, eu não sei, porque mesmo em situações envolvendo herança, onde houve o pagamento do ICMD, houve o questionamento. E esse questionamento eu acho que não foi uniforme. Então, alguns receberam, outros não receberam, e havia lá, era só questão de apresentar a prova de recolhimento. Então, me preocupa um pouco que é possível que eu não sei até que ponto o Estado vai simplesmente verificar a distribuição desproporcional e autuar e deixar que você apresente documento justificativo, ou se ele vai analisar o caso para ver algum critério subjetivo. Tá, se você é empresa de serviço, não é? Os sócios participam da administração, não participam, tem atividade, não tem, não sei. Eu não sei se haverá essa, vamos dizer, essa análise antes da autuação ou a autuação será Automática. automática. Os casos que eu acompanhei, como é que funcionou? Eles intimaram para justificar, primeiro confirmar, houve a distribuição desproporcional, né? E me explique por quê, para quem que foi. Depois, no segundo momento, se despediram para o contribuinte justificar a razão negocial, ou seja, qual foi a razão negocial para você poder fazer o pagamento dessa distribuição desproporcional. E aquele contribuinte que não conseguiu justificar foi autuado e aqueles que conseguiram, eles acabaram aceitando. E aí acabou acontecendo, eles dão aquele prazo para pessoa fazer o recolhimento de maneira espontânea, né? Então, acaba sendo até interessante para quem não tem como justificar, porque a multa é menor do que seria a multa do auto de infração, que é de 100%, né? Então, depende de cada caso. E tem aqueles casos que surgiram, que eu acompanhei, daquela primeira, eles questionaram que foi recolhido sobre o valor do capital social, não sobre o valor do patrimônio líquido,
Depois disso, estenderam a fiscalização e verificaram que houve a distribuição desproporcional por causa do usufruto e questionaram, pedindo a razão negocial. Então, os casos que eu acompanhei, primeiro, eles estão dando oportunidade para o contribuinte poder fazer a prova. Então, é simplesmente cruzar e autuar, né? Então, é o que eu Bom, acabei então, esse acompanhando. seria um incentivo adicional para justamente fazer essa lição de casa que nós Eu acho, mencionamos. eu acho. Verificar se houve ou não houve, qual é a frequência em que houve, e aí preparar o documento societário necessário para, já com a justificativa, da distribuição, né? É que você falou, né? Por um caso, vamos imaginar, né? Do usufruto, né? Nomeia-se o fundador como administrador, mas ele, no caso, acabou até se afastando, né? De exercer, né? Ele está só lá no papel. De fato, quem está exercendo a administração são os filhos, né? Então, seria o Exato. caso de alterar o contrato social, né? Nomear os filhos como administrador e ele continuar recebendo os lucros, né? E também tendo respeitando essa possibilidade de distribuição desproporcional, não haveria nenhum empecilho para que o fundador vendesse parte de suas cotas para os filhos ou doasse com o recolhimento de TCMD parte das cotas para os filhos, para que os filhos não sejam só administradores, mas sejam também acionistas já com uma participação, como eu disse, com cotas cheias. Perfeito, Isso não deixa desprotegido o sócio majoritário, que é titular do usufruto, e, ao mesmo tempo, reforça a justificativa dos acionistas herdeiros de receberem eventual distribuição desproporcional, perfeito, perfeito. né? Não, acho muito, muito pertinente suas observações. E acho que, né, vai o recado para quem está nos vendo e assistindo, que militam nessa área e atuam com clientes, ou que são, né, e tem essas empresas, né? A revisão, eu acho que a revisão é fundamental nesse momento. Se você não recebeu ainda o presente do fisco, né, para poder fazer a prevenção, né, do trabalho para evitar justamente surpresas, né, futuras aí, né? Vamos dizer assim, é um pequeno investimento para evitar uma grande dor de cabeça, Sim, sim, sim. A gente né? está falando de hoje 4% em São Paulo e alguns estados são 8%, né? Exato, exato. Eu acho que de fato é bem mais barato que um seguro. Sim, 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 sim. É, Não é um trabalho que seja caro, né? Mas é um trabalho não, que eu acho que é importante fazer, né? Para não, que é dependendo da justamente. situação, de fato, pode ser relativamente mais simples, e muitas vezes pode-se aproveitar a oportunidade para resolver outros pontos que ficarem abertos, né? Sim. É o que você falou, né? Por exemplo, eventualmente um herdeiro questionar, né, por caso de falecimento. E outra coisa, com o tempo, as memórias se perdem, né, os documentos se perdem. Então, é melhor fazer isso agora e conseguir resgatar e guardar, arquivar documentos, né, e hoje a gente pode fazer de maneira digital, que é muito vantajoso, do que deixar lá na frente e depois ninguém lembrar o que aconteceu, né? Exatamente, exatamente. Você tem toda a razão. De fato, e eu entendo que o prazo dado para a manifestação, dado pelo fisco para a manifestação, é muito curto. Sim, 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 sim. Para aí se começar a verificar o que aconteceu, quando aconteceu. Aí depois que você é intimado, né, mano, não dá para fazer nada espontâneo, né? Então não dá para você retificar um documento, você preparar um documento, né? Você elaborar um documento, agora você está formalizando uma coisa que foi feita, né? Então acho que Exato. isso tem que é importante esse trabalho preventivo aí, né? E que as pessoas têm que fazer, né? O que eu acho que é muito importante. Então o advogado que está nos assistindo, que atende, né, recomendar os clientes a fazerem isso, né? E o cliente que está assistindo, o empresário que está assistindo ele pensar isso e fazer isso de maneira urgente para justamente evitar surpresas aí no futuro. Não, eu sem dúvida recomendo. É de fato uma providência que, inclusive os contadores, né? É uma providência que é extremamente recomendável. Eles devem sim ter esse cuidado, Perfeito, mano. Então, tá obrigado bom? por ter
participado, É um grande aceito. prazer, E agora, Pedro. no final, eu queria que você falasse um pouco de você, fazer um pouco de propaganda sua, né? Porque o espaço aí para isso é importante, né? Então, eu sou sócio da Viseu Advogados, responsável pela área societária, empresarial, e tenho a oportunidade de trabalhar com sociedades, fazendo planejamento, sucessório, fazendo planejamento de produção patrimonial, é, e trabalho muito com startups, né? Que, aliás, é uma área específica em que você vê duas situações: empresa com muitas pessoas e empresas com distribuição desproporcional de lucro, porque a participação dos sócios no negócio é diferente. E essas, às vezes você tem stock options, você tem bônus, você tem uma série de itens que são objeto de acordos que, na realidade, pode ser, deverá ser justificado para o fisco aí, dentro da nossa discussão prévia. E é isso. Além de ter o prazer de ser um antigo amigo do professor Pedro, né? Não, também é uma honra ser seu amigo. Nós fizemos muito trabalho juntos, a gente atendendo muitas empresas familiares, né? Vendo cada situação, né, Manuel? É Né? verdade. Que Deus duvida aqui sem te contar, né? É verdade, verdade. É verdade. Dinâmicas familiares extremamente surpreendentes, vamos dizer assim. Surpreendente. Não, Extremamente surpreendentes. entende. Mas é o que torna a nossa profissão interessante, né, Pedro? Bacana. E aliás, você falou de um tema que eu acho que eu até vou te convidar para a gente fazer um outro vídeo, que é falar de startup. Eu acho que esse Sim. tema é um tema bastante interessante, eu acho que deve ter bastante interesse aí para o pessoal. É uma área bastante dinâmica. O Brasil tem um mundo muito grande de startups nas mais diversos segmentos. A empresa, tanto de inovação tecnológica, como na área de banco, fintechs. Então, é uma área que tem muito crescimento, tem muito investimento, e tem empresas que investem sim, em startup, e apesar de serem, começam como limitada, depois necessariamente se transformam em SA, casa de ágil, né? O senhor Sim, sabe sim. disso. São empresas que têm uma série de características próprias, vamos dizer. Então, sem dúvida, é um assunto bastante interessante para conversar do ponto de vista tributário e societário. Bastante interessante. Vamos fazer assim, vamos combinar Será um então. prazer. Vamos combinar. Então, obrigado, Manel, por ter aceito o convite, né? Ah, E espero que o pessoal tenha gostado desse vídeo, né? E se gostou, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, né? Que a sua participação é bastante importante. Então, obrigado, Manel, obrigado a todos por participar e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado, Pedro. Um abraço. Um abraço.